bem aqui. No seu sangue, Jesus, eu encontro a minha paz. Em nome de Jesus, aquela salva de palmas para o nosso Deus, que é maravilhoso. Glórias a Deus. A paz, amada igreja, sejam todos bem-vindos, pode se sentar. Aos visitantes aí, uma saudação especial, em Jesus, sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus. Atenção, equipe, vamos dar atenção para os nossos visitantes, amém? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui na presença de Deus e exercendo o ministério de Cristo, que é com muito amor, amém? Então sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. E aos de sempre, eis-nos aqui, né? Oh, glória! Que bom, né? Muito bom estar na casa de Deus, né, irmão? Em nome de Jesus. Ainda mais hoje, né? Dia de Santa Ceia, terceira Santa Ceia do ano, hein? Glórias e glórias e glórias. Para quem chegou até aqui, ó, aquela estrelinha santa, né? Vai ser a terceira, glória a Deus. Vai ser o melhor ano das nossas vidas. Esse é o propósito de 2025. Vamos então para a boa palavra, que hoje a gente tem muita coisa. Ó, atenção, mulheres, temos também uma lembrancinha, bem, não esquecemos não. Ontem foi o dia, né? O dia que aqui, né, nesse planeta a gente comemora o Dia das Mulheres, muito merecido, né? Então a irmã Mariana, ela preparou aí uma lembrancinha toda especial. Daqui a pouquinho nós vamos abençoar as irmãs com ela. Agora vamos para a palavra. Começamos hoje em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14. 2 aos Tessalonicenses é uma carta do apóstolo Paulo, portanto está no Novo Testamento, amém? Vai depois de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, passar esses todos, Filipenses, Colossenses, e aí você chega em 1 Tessalonicenses, mas não é a primeira não, a gente precisa chegar na segunda, pouquinho antes de Timóteo. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14. Falando da cronologia das cartas de Paulo, né? Tem uma certa controvérsia, nem todo mundo concorda, mas eu sou daqueles que acredito que as cartas de Tessalonicenses foram das primeiras cartas que Paulo escreveu. Então provavelmente a 2 Tessalonicenses é a segunda, cronologicamente, amém? A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, uma dos documentos mais antigos do Novo Testamento. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14. Olha, irmão, tudo bom? Essa carta, ela tem esse nome porque ela foi escrita para a igreja de Tessalônica. Nome difícil, né? Complicado. Então, aqueles que moravam em Tessalônica eram chamados Tessalonicenses. Por isso, carta aos habitantes de Tessalônica, os Tessalonicenses. Mas quando Paulo escreve para Tessalônica, ele está escrevendo para a igreja, né? Ainda que ele tenha no horizonte dele questões que eram da época dele, problemas que são do tempo dele, daquela igreja específica, como a inspiração do Espírito Santo, mesmo que Paulo tivesse uma intenção, o Espírito Santo reorganiza essa intenção para trazer essa palavra para nós, amém? Por isso está escrito aqui, que é para chegar até nós. Você acha que Paulo só escreveu essas cartas? Não, Paulo escreveu muita coisa. Muita coisa não veio para a Bíblia. Por quê? Porque não era para mim. O Espírito Santo que foi lá e ordenou direitinho o que deveria chegar aqui. Portanto, quando ele está falando para Tessalônica, ele está falando para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Então vamos lá? Todo mundo? Amém. Então vamos lá. 3,14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Vamos ler o próximo. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Esse aqui é a introdução da palavra de hoje. Aliás, eu estou com o esboço prontinho, irmão Jonas. A palavra ia em outra direção, mas Deus trouxe para cá. É muito incrível o que Deus faz, amém? Não é a nossa vontade, é a dele. O nome de Jesus sempre é dele. Meu irmão, minha irmã, o que acontece? Aqui vamos primeiro contextualizar. Paulo está escrevendo isso aqui porque está concluindo. Vocês estão vendo que ele chega no final da carta, né? Então está dizendo assim, ó, aquele que não quiser ouvir o aconselhamento que eu estou dando através dessa carta, porque vamos lá, rapidamente,
As cartas de Paulo são divididas em dois momentos. Primeiro é doutrina, depois é orientação prática. Então ele está concluindo a orientação prática. O que é orientação prática? Por exemplo, né? Vocês têm que trabalhar. Aqui, por exemplo, na igreja de Tessalônica tinha um problema, tinha gente lá que não gostava de trabalhar. Então ele fala assim: quem não trabalhar, que não coma. Então ele estava falando, então, o homem e mulher de Deus tem que ser comprometido. O homem tem que ir para fora buscar o pão de cada dia. Hoje em dia, na modernidade, a mulher vai junto também, né? Infelizmente, se o homem for sozinho, não sustenta a casa. Então vai o homem e a mulher, amém? Agora, nós vamos para fora para arrumar dinheiro, para idolatrar o dinheiro? Não, porque nós também temos que cuidar da retaguarda que é a família, né? Nós não podemos abrir mão de uma coisa, não cobrir, né, a cabeça e descobrir o pé. Então a gente precisa se virar, né, o homem e a mulher, para cuidar dos filhos, para estar presente em casa, para não terceirizar as responsabilidades do lar e ainda assim ganhar dinheiro lá fora, né? Então Paulo está dizendo aqui, recomendações práticas. E é no contexto das recomendações práticas que ele chega nessa palavra e diz assim: presta atenção, se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, ou seja, quem não obedecer, quem não levar em consideração essas minhas recomendações práticas, notai o tal, ou seja, identifica esse sujeito, essa pessoa, e não vos mistureis com ela. Então ele está falando para aqueles que estão dispostos a seguir as orientações. Ele está dizendo: se alguém não quiser seguir a orientação, perceba quem é a pessoa e não se misture com ele. Olha a palavra, misturar. Não misturar não é o mesmo que hostilizar, amém? Não é chegar e falar assim: sai de perto de mim que eu não quero papo com você. Não é isso não. Não se misturar é não se contaminar, amém? Não se deixar influenciar, amém? Tanto é que Paulo faz questão de, na sequência, dizer o quê? Para que ele se envergonhe. Não se misture, deixa ele sozinho na iniquidade dele. Deixa ele isolado na rebeldia dele. E essa é a palavra-chave da pregação de hoje: rebeldia. Deixa ele lá com a rebeldia dele. Não se mistura com ele. Deixa que ele mesmo colhe os frutos da rebeldia dele. Ele mesmo vai ver que o que ele está fazendo está errado. Ele mesmo vai ficar o quê? Envergonhado. E no final Paulo fala, por isso que a gente tem que ler os dois versículos: todavia não tenhas como inimigo. Está vendo que não é para hostilizar, não é para maltratar. Aliás, meu irmão, minha irmã, nunca é para maltratar ninguém, tá? Nunca é por força nem por violência, nem na hora da pregação, amém? Se a pessoa não quer ouvir a tua pregação, não insista, ore, amém? Tem coisa que a gente faz, tem coisa que tem que deixar o Espírito Santo fazer. Ô irmão, posso pregar a palavra? Não gosto dessa coisa de crente, não. Amém, tudo bem, não insiste não, amém? Mas deixe, porque que se você insistir, você fica chato. Agora, se você não insiste, você deixa sempre a porta aberta. E pode ser que um dia aquela pessoa fale: aquele dia eu não queria, mas hoje eu quero. Amém? Então nunca é por força e violência. Nunca hostilizamos, nunca maltratamos, nunca viramos o rosto. Amém? Sempre um sorriso agradável, sempre um afago, sempre um aperto de mão caloroso. Amém? Sempre tratando bem. Mas aquela pessoa me maltratou. Lembra de Jesus: se bater numa face, oferece a outra. É fácil? Não é não. Mas eu costumo dizer: o crente está nesse mundo é para engolir sapo. Amém? Sabe o que significa engolir sapo? Engolir sapo é levar a afronta e continuar rindo, bem, tranquilo. Porque a paz de Cristo, ela habita o nosso coração. Ela não depende de nada no nosso entorno. Amém? Amém? Já ouviram aquela coisa, aquela palavra, que isso é do mundo, não é da Bíblia não: o que vem de baixo não me atinge. Amém? Assim que você tem que pensar: o que vem de baixo não me atinge. Isso aqui não é baixo que a pessoa é baixa, isso aqui é uma atitude baixa, então isso não me atinge. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo a palavra? Então Paulo está dizendo assim: todavia não o tenha como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ou seja, continua acolhendo ele como irmão, mas não se misture. Ele não está negando o versículo anterior com essa palavra, ele está só complementando, porque a chave é: não se misture. Se alguém não quer seguir a orientação do profeta, tudo bem, direito dele. Não trata a pessoa mal, mas não faça o que ela está fazendo, porque em um momento ela vai se envergonhar. Amém?
Meu irmão, minha irmã, por que o Espírito Santo está trazendo essa palavra hoje? Porque, meus irmãos, é muito comum as pessoas, e isso tem toda uma razão de ser do tipo de sociedade que nós estamos vivendo hoje, de achar que ela é autossuficiente em tudo, ou na maioria das coisas. Todo mundo aqui sabe palpitar no futebol, sabe palpitar na política, sabe palpitar na vida dos outros. Não, né, meu irmão? Ele não palpita na vida de ninguém, não é isso? Crente não faz isso não. Mas lá fora não é assim? Muito desse, se fosse eu, já viram essa? Conselho que eu sempre dou, quando a pessoa ainda mais chega assim, se fosse comigo, né? Se fosse comigo, eu sempre falo assim, olha para a pessoa, mas olha assim profundamente quem é a pessoa que está te falando. Às vezes ela está desempregada, com a vida sentimental arrasada, toda estrumicada, e ela está dizendo que se fosse com ela, ela faria daquele jeito. Bom, a deixa não faz o que ela está falando, né? Que ela não sabe conduzir nem a própria vida, vai conduzir a sua, é ou não é? Então cuidado com esse comigo é diferente, contigo é diferente. Comigo eu não faço, não sigo você não, eu sigo a Bíblia, amém? Então, meu irmão, o que eu estou querendo dizer? Lá fora tem muito essa coisa, né, da gente ser estimulado a ser autossuficiente. Nós sabemos tudo, ele sabe tudo de tudo. O que a gente não sabe, a gente vai no YouTube e aprende, né? Vai lá no YouTube, eu quero mexer aqui quero ser marceneiro, vai lá, digita, né? Agora eu já sei fazer marcenaria, né? Mas, meu irmão, mas quando nós tomamos aquela escolha de seguir Jesus, isso acho que está muito claro, nós não somos mais como qualquer um. A gente passou a ser diferente. Nós não somos regidos pelos atos do mundo, nós somos regidos pela palavra de Deus. Quando a pessoa adere à igreja, porque é isso que significa seguir Jesus, é ir para a igreja eu estou falando que é esta igreja, a igreja no sentido do corpo de Cristo, amém? O corpo de Cristo é vasto, tem dedos, tem mão, tem braço, tem pescoço, a cabeça é Cristo, mas o resto do corpo é o ministério A, ministério B, ministério C, ministério D, ministério E, ministério F, G, H, I, J, e cada um tem um papel, amém? Tem gente que gosta de feijão, tem gente que não gosta de feijão, gosta mais de macarrão, amém? Então, Jesus Cristo deixou que o seu corpo fosse plural exatamente para todo mundo encontrar onde se encaixa melhor, amém? Então, meu irmão, minha irmã, independente do ministério, da religião, quando a pessoa resolve dizer sim para aquele chamado de Jesus, aquele que quiser vir após mim, ou seja, toma a decisão de ser seguidor de Jesus, essa pessoa está na igreja. E quando ela está na igreja, ela não é mais um indivíduo, ela é parte do corpo de Cristo. Como parte do corpo de Cristo, ela não pode tomar as decisões por si mesma, ela não pode tomar as decisões pela sua própria cabeça todo o tempo. Não, ela tem sempre que ter aquela dose de quê? Prudência. Imagina que vocês já ouviram falar em doença autoimune? Já ouviram falar nisso? O que é a doença autoimune? É quando o próprio organismo ataca o organismo. Sabia disso? Autoimune é quando o organismo da pessoa ataca o organismo da pessoa. Quando uma pessoa se coloca em rebeldia, é como se ela se tornasse para a igreja uma doença autoimune. É forte, pastor, mas é verdade. Porque imagina, você chega na sua escola, você chega no seu local de trabalho, você chega perante sua família e diz assim, eu sou crente. A partir daquele momento, meu irmão, minha irmã, você passa a ter uma responsabilidade. Amém? Imagina que você não faz uma coisa, não dá um bom testemunho. Você acha que aquele mau testemunho vai ficar só no seu CPF? Não, vai alcançar a igreja. Está claro, meu irmão? Então vamos supor que é uma comunidade de 20, 30 pessoas, todo mundo está andando direitinho, todo mundo está buscando a palavra, todo mundo está buscando, né, exercer bem o seu papel no mundo, ser luz do mundo, sal da terra. Mas aí tem um que fofoca, que se mete na vida dos outros, que briga na rua, que bebe, que fuma, não. É tudo que o diabo quer, é ver uma fé, ver ali uma fissurazinha para aqui, para cá. Sempre vai ter um que vai fazer errado e vai ter uma centena que vai dizer, tá vendo? Por isso que eu não sou crente.
Por isso que eu não sou crente. Tá vendo? Você viu aquele cara lá? Que é crente, mas você já viu? Só fala mal dos outros. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã? Quando você vem para a igreja, você passa a ter uma responsabilidade. Você é aquele facho de luz que Jesus fala que tem que se colocar no alto para iluminar todo o ambiente. Então, se você dá um mau testemunho, o mau testemunho ele atinge a igreja. E se atinge a igreja, atinge a obra de Deus. Olha que sério. Olha que sério. É bom estar na presença de Deus? Claro que sim. Traz bênçãos infinitas, mas traz juntamente responsabilidades. É por isso que quando a gente fez aqui o planejamento do ano 2025, a gente tinha 2 colunas. O que eu vou entregar para Deus antes do que eu vou pedir para Deus. Amém? Porque é assim, dever e direito. As 2 coisas caminham juntas. Meus irmãos, vocês estão entendendo a palavra? Nós temos uma responsabilidade. Então, por isso que Paulo está sendo tão enfático. Aquele que não quiser seguir as minhas recomendações, não se misture com ele. Uma hora ele vai se envergonhar. Trata ele como irmão. Admoesta ele. Ou seja, afaga ele, abraça ele, cuida dele. Mas não faça o que ele está fazendo. Porque se isso acontecer, meu irmão, pode perturbar toda a igreja. Lembra? Jesus fala, né? Um pouquinho de levedo contamina a massa inteira. Então tem que cortar aquele pedaço e isolar. Amém? Nós não podemos ser, portanto, rebeldes. Nós não podemos imaginar que as decisões da nossa vida só afetam nós. As decisões da nossa vida, quando a gente faz parte do corpo de Cristo, afeta toda a obra de Deus. E nós temos que nos comportar sempre com essa compreensão. Ou então, meu irmão, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, ele está obrigando alguém a segui-lo? Não. Então, meu irmão, você não quer seguir? Não siga. Só não vá na escola, no local de trabalho, perante sua família e fala: eu sou crente. Você não é. Fala: eu sou do mundo, no mundo eu faço o que eu quero, o que eu posso, o que eu tenho, meus desejos, minhas ambições, minhas aspirações. Aí fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Estou aconselhando ir para o mundo? Não, porque depois do mundo vem o inferno, né? Eu não quero ir para o inferno, não. Eu prefiro rever as minhas vontades. Eu prefiro rever os meus pressupostos. E meu irmão, eu quero trazer aqui 2 exemplos históricos rápidos, amém? Só para a gente entender que qual que é o peso da rebeldia. Qual que é o peso de você não agir conforme a palavra que você recebe. Vamos rapidamente aqui para Jeremias, capítulo 25. Jeremias, agora a gente vai para o Antigo Testamento. Jeremias é o segundo profeta maior. O primeiro é Isaías, depois vem Jeremias. Por que profeta maior, pastor? Vocês já até decoraram, tanto que eu falo. Profeta maior porque ele era grandão? Não, porque o livro é grande. Porque ele era mais importante? Não, porque tem mais capítulos. Isaías tem 66 capítulos. É muito grande o livro. Jeremias tem tanto Jeremias quanto Lamentações de Jeremias. Então, muito grande. 25, versículo 3. Vocês acharam? Não leio ainda não, porque nós vamos ler juntos. Jeremias 25, 3. Amém? Vamos lá, antes da gente ler, amém? Olha para mim, por favor. Como é que não? Olha só, nós estamos falando de rebeldia, certo? Rebeldia é o quê? É você ficar contra algo, não é isso? Você dizer, comigo não. Isso eu não faço. E eu estou trazendo para vocês que nós somos estimulados a agir assim lá fora. Cada um autossuficiente. Eu sei de mim. Mas a palavra está nos mostrando que quando a gente faz parte do corpo de Cristo, nós devemos seguir a palavra. A recomendação de Deus. Que se expressa como? Através da Bíblia, amém? Que é pregada pelo ministro. No caso da nossa igreja, o ministro é o pastor. O pastor tem um lugar na igreja, entre outros, de profeta. Tá claro? Profeta. O que é profeta?
profeta é ficar adivinhando o futuro? Não, isso não é. Tem tipo de profecia que é sobre o futuro, mas profecia não é necessariamente sobre o futuro. Lembra quando Davi pecou com Batseba? Ele foi procurado por um profeta que disse a ele que ele fez errado, não é isso? Ele levou a palavra de Deus para Davi, não é isso? Dizendo, você fez errado. Ele não está falando do futuro, ele está falando do passado. Então profecia é o quê? Profecia é o dom de você, o quê? Expressar a orientação de Deus. É você falar para as pessoas em nome de Deus. O recado que é recebido é transmitido. Amém? Então Deus dá um recado para o pregador, e o pregador ele vai e transmite para a igreja. Às vezes no púlpito, para todo mundo, às vezes num aconselhamento individual. Às vezes a pessoa tem que procurar pessoalmente, falar, eu estou com este problema, me ajuda. E naquele momento o pastor ele não pode falar com seus próprios pressupostos. Por exemplo, na minha vida eu costumo fazer assim, meu irmão, não estou procurando o fulano, eu estou procurando o aconselhamento de Deus. Amém? Por isso que o pregador às vezes ele tem que dizer assim, eu não consigo te responder agora. Vamos orar? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, às vezes a orientação vem pelo profeta. Às vezes vem você na oração dentro da sua casa, que lugar só você e Deus conhece. Às vezes vem na leitura individual da Bíblia. E às vezes vem do profeta. As três acontecem simultaneamente. Amém? Então entendeu o que eu estou falando? E nós temos que dar a mesma atenção para você. Nesse caso aqui, na época não existia igreja, amém? Jeremias ele era o quê? É o profeta. Naquela época a profecia ela acontecia por esses homens que eram levantados por Deus, porque não tinha igreja ainda. Agora a coisa está mais organizada, vamos dizer assim, né? Você já sabe onde você vai para escutar a profecia. Naquela época não. Deus levantava um homem, o homem ia lá e dava o recado de Deus. E Jeremias é um daqueles que vai assumir o papel de recomendar ao reino de Judá que mudasse o seu caminho, pois se não acontecesse uma mudança, o reino ia ser destruído. E é nesse contexto que aparece essa palavra aqui. Amém? Estão comigo agora? Então vamos lá, Jeremias 25:3. Desde o ano 13 de Josias, que está localizando no tempo, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, então passamos 2 décadas, né? Veio a mim a palavra do Senhor, e vulo anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutais. Amém, meu irmão, meu irmão? Olha o que Jeremias está dizendo. Há 20 anos eu fui levantado por Deus. Vocês sabem quando ele fala assim, né? Desde o ano 3 de José, é como se ele estivesse falando assim, desde o dia 2 de fevereiro de 1900. Está entendendo? É isso que ele está querendo dizer, que na época a data era organizada pelos reis. Ele está dizendo assim, tem 20 anos que eu estou trazendo a palavra de Deus com insistência. Estou madrugando, desde manhã cedinho, eu estou te falando que Deus está avisando. Mas vocês não escutam. Meu irmão, não é exatamente o tipo de conduta que Paulo está dizendo, cuidado, não se misture com isso. Paulo está dizendo, aquele que não quer ouvir a minha palavra, a minha recomendação, não se misture. Jeremias está dizendo, Deus me deu a palavra, eu estou dizendo para vocês, e vocês não estão ouvindo. São 20 anos que eu estou insistindo. Meu irmão, minha irmã, o que isso leva? Vamos saber? Rapidinho, 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36. Você está em Jeremias, você volta para os livros históricos. 2 Crônicas 36. Chegando no 36, vamos ao versículo 15.
Então Jeremias é um profeta de Judá, e ele acabou de dizer que ele ficou 20 anos profetizando para o povo de Judá, trazendo a mensagem de Deus para o povo de Judá, e essa mensagem a gente sabe que era se arrepender e mudar os seus caminhos, porque senão viria juízo sobre Judá. E ele conclui dizendo: vocês não me ouviram. Quando a gente chega em 2 Crônicas, nós estamos num livro histórico. Então aqui nós vamos saber o contexto da época de Jeremias, amém? Mas não é mais o Jeremias falando, é o contexto histórico. Então a narração do que aconteceu com Judá, amém? Então aqui nós vamos ler qual foi o resultado do povo não ter ouvido o profeta Jeremias. Então comigo, 36, 15. 2 Crônicas 36, 15. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros. Um deles era Jeremias, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Então Deus, com amor, mandou os seus profetas, seus mensageiros. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Está claro, meu irmão? Está clara a palavra? Versículo. Deus enviou os seus mensageiros trouxeram a palavra não foi ouvida, até que chegou um momento que Deus já não podia mais o que? Manter a sua mão estendida de proteção. Deus então retira a sua mão, porque você sabe que é assim que acontece o mal, né? Deus não vai e faz o mal, Deus retira a proteção e o diabo vem e faz. Portanto, a culpa do destino de Judá é de quem? De Deus? Do profeta? Da palavra? Ou da rebeldia? Aquele que não ouve a minha palavra, Paulo está falando, não se misture com ele, pois ele vai acabar envergonhado. A nossa questão hoje, meu irmão e minha irmã, nessa pregação é a pergunta: nós seremos obedientes à palavra ou seremos rebeldes? Acharemos que somos autossuficientes, nós mesmos temos todas as respostas, todas as saídas, ou nós vamos ser humildes para procurar na palavra de Deus as respostas para os nossos problemas? Ou nós vamos buscar naquele que foi separado por Deus para ser o seu profeta naquele lugar, para que ele te ajude a encontrar a saída? E aí, meu irmão, não adianta pedir aconselhamento. Mais do que pedir aconselhamento, ouvir o aconselhamento e praticar o aconselhamento. Está claro, meu irmão? Porque senão fica tudo meio difícil, né? Vê se eu estou falando aqui alguma alegoria muito distante da realidade. O homem encontra uma moça, se apaixona por ela, casa com ela, por paixonite. 2 dias depois começa a crise conjugal. Aí vem para a igreja, né? Pastor, casei naquela mulher, isso, aquela mulher aquilo outro. A pergunta que o pastor deve fazer assim: por que você não perguntou antes de casar? Agora você vai trazer o problema? Depois? A resposta do pastor vai ser: a palavra de Deus diz, casou, está casado. Aí pode acontecer, sabe o que? Da pessoa ficar com raiva do pastor. Isso quando fica com raiva da palavra, né? Ué, mas peraí, a palavra está errada, o pastor que está errado, ou a tua atitude que foi errada? Meu irmão, não tem a ver com a palavra de hoje, tá? Mas coloca no coração, principalmente quem ainda não tomou essa decisão na vida. Casamento não é só amor, nunca é paixão, é sobretudo estabilidade. Amém? Não é só amor, nunca é paixão, sobretudo é estabilidade. Então você tem que combinar com a pessoa. Amém? Então não é, vou casar. O mundo lá fora é bonito, né? Casou, descasou.
Aí é fácil, mas na presença de Deus não é assim, amém? Mas não é a palavra de hoje, fechou a parênteses. O que eu estou chamando a atenção aqui, meu irmão, o Espírito Santo está falando com a igreja antes de tomar decisão, procure na palavra a orientação. Não ache que você é totalmente poderoso como Deus é. Não ache que você tem todas as respostas e todas as soluções. Não, seja humilde. Primeira na palavra, segunda na oração. Não teve resposta, vai no profeta. Amém? Porque os três estão agindo aqui para o teu bem, antes do problema. E se acontecer o problema? De novo, palavra, Deus, profeta. Mas aí não é para evitar, é para resolver. Amém? Qual que é a diferença do evitar e o resolver? Uma só. A cicatriz que vai ficar ou que nós vamos evitar. Entendendo? Resolver, Deus resolve. Mas você vai ter que passar pelo caminho, pelo vale da sombra da morte. Precisava? Não, você já podia ir direto para o pasto, tranquilo. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, ouça a palavra. Eu ia trazer o segundo exemplo de Saul, mas eu acho que a palavra já está clara, não está, meu irmão? Depois você lê lá Saul também. Saul foi desse, ele teve a palavra de Samuel e falou: vai lá e destrua os amalequitas. Ele não destruiu. Depois ele perdeu a unção. E Saul ficou com raiva do profeta. Não foi ele que escolheu não fazer. Mas eu acho que está clara a passagem até aqui, já ficou claro. Não ficou a mensagem, meu irmão, minha irmã? Então vamos buscar sabedoria em Deus, na palavra, na oração, e quando for insuficiente, precisar de um pouquinho mais, procura o profeta. Amém? O profeta na igreja é o pastor. Você está congregando aqui, sou eu. Está congregando em outro lugar, aquele foi separado por Deus para ser o seu profeta. Então procura ele, conversa com ele, amém? E juntos eu tenho certeza, como uma comunidade, como o mesmo corpo, todos vão progredir juntos e sempre dar o bom testemunho de Deus lá fora, onde nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus, que é maravilhoso. Glórias e glórias e